Primeiro dar o meu boa tarde, que ainda não tinha dado, né? Meu boa tarde a todos vocês. Hoje, dia 5 de dezembro de 2022, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis para darmos continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa, que é o Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Hoje, nesse horário excepcional das 13 horas, por causa do Jogo do Brasil. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. E hoje nós vamos começar a falar sobre as relações no além-túmulo. Olha, um tema importantíssimo que Kardec vai trazer para a gente, e a gente vai ver como isso vai se desdobrar. É muito importante esses dois itens aqui, iniciais. Então, nós vamos começar fazendo a leitura da questão 274 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Quando ele fala da existência de diferentes ordens de espírito, nós teremos, não vamos ler aqui, mas teremos que relembrar as questões 100 até a questão 113, que trata da escala espírita. Porque ele diz assim, ó, da existência de diferentes ordens de espírito, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Então ele está falando da escala espírita, lá da questão 100, que tem as observações preliminares, da questão 101, que trata da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Aí tem lá 102, espíritos impuros, 103, espíritos levianos, 104, espíritos pseudo-sábios, 105, espíritos neutros, 106, espíritos batedores e perturbadores. Aí vem a segunda ordem, bons espíritos, que vai tratar na questão 108 dos espíritos benévolos, 109 espíritos sábios, 110 espíritos de sabedoria, 111 espíritos superiores, e a primeira ordem, na questão 113, classe única, né? Espíritos puros, primeira ordem dos espíritos puros, classe única. Então, quando ele diz aqui, da existência de diferentes ordens de espírito, resulta para estes espíritos que estão nessa escala espírita, que estão inseridos nessas ordens, alguma hierarquia de poderes? Eles estão organizados de forma a ter lá seus poderes, né? Há entre eles subordinação e autoridade. Alguns têm mais autoridade que outros precisam atender às ordens de outros espíritos. E a resposta é muito clara: sim, muito grande. Então, entre essas diferentes ordens de espíritos, há hierarquia de poderes, a relação de subordinação e autoridade. E ele diz aqui, muito grande, sim, muito grande. Não podemos, eu até botei um sim em cima do muito grande, que no meu livro não tem um sim, só tem muito grande. Aí eu botei sim, ponto. Aí embaixo está escrito muito grande. Né? Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, nessa questão 274, ele deixa isso muito claro, que os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade, não pelo posto que ocupam, não pelos títulos que possuem, mas uma autoridade correspondente
ao grau de superioridade que eles alcançaram, tá? A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível, tá? Então vamos gravar bem essa frase aí, essa expressão, ascendente moral irresistível. Isso foi alcançado como? Com o esforço e o trabalho que eles realizaram ao longo da existência deles. Né? Esforço, renúncia, dedicação, estudo, trabalho, amor, prática da caridade. Isso que dá ao espírito essa autoridade moral irresistível. Muito trabalho do bem, muita dor e sofrimento, né? Muita reparação dos equívocos cometidos, para que eles pudessem se aproximar do Senhor, como está lá na questão 115. Processos de reeducação. Então, é uma ascendência moral irresistível que eles possuem. E na questão 274A, Kardec vai novamente fazer essa P em cima. Sabe como é que é Kardec, né? Podem os espíritos inferiores, pessoal da terceira ordem, espíritos imperfeitos, subtrair-se, quer dizer, fugir, escapar à autoridade do que lhes são superiores? E eles voltam a responder: eu disse irresistível. Esse ascendente moral é irresistível. Então, aqui eu fiz, lembrando, eu fiz algumas anotações aqui que eu vou ler com vocês, relembrando aqui uma frase do nosso irmão Miramês, que era aquele espírito que mandou muitas mensagens através do João Nunes Maia. O Miramês, ele tem uma frase que ele diz assim: o convite de um superior é irresistível. O convite de um superior é irresistível. Agora, vamos botar um parênteses aí, quando você realmente quer melhorar, tá? Porque quando ele diz aqui, é um ascendente moral irresistível. Então, quando um espírito superior faz um convite, se você realmente está pensando em melhorar, esse convite é irresistível. Então, o Miramês, ele fala sobre isso, né? O convite de um superior é irresistível. Tá? Então, eles têm um ascendente moral irresistível. E nós, os superiores, não podemos fugir a esse ascendente moral irresistível. A força moral que eles têm. E se você realmente está querendo mudar, o convite deles é irresistível. Jesus, falando aqui do nosso mestre, ele não obrigou ninguém a segui-lo. Não obrigou ninguém a segui-lo. O mestre convidou seus discípulos. E seu convite foi irresistível. O convite dele foi irresistível. Voltando parênteses, para aquele que está preparado para começar seu caminho de volta. O convite é irresistível. Né? Então Jesus não disse para ninguém, não botou a espada, a mão no peito de ninguém e disse assim: você vai ser obrigado a me seguir. Não. Não. Ele convidou os seus discípulos. Tá? E o seu convite foi irresistível. A autoridade não é advinda da força. Ninguém consegue mostrar autoridade com força. Parece que manda por força, mas pisca o olho para ver. Se aquele que você está obrigando não pula no teu pescoço. Então, a autoridade não é advinda da força. Ela é fruto do tempo. A autoridade é fruta do tempo. Esse ascendente moral irresistível, que está na questão 274A, ele é
o fruto do tempo que o espírito conquista com o tempo, com o seu trabalho, com o seu esforço de elevação. Com Jesus não foi diferente. Criado simples e ignorante, está lá na questão 115, como todos os outros, trabalhou para se tornar espírito puro. Então, a sua ascendência moral irresistível veio com o quê? Com a força? Não, com o tempo, com os milhares e milhares e milhares de anos. É assim que todos nós, um dia teremos o ascendente moral irresistível, fruto do trabalho e do esforço no tempo. Muitas pessoas pensam que é pela força chegar lá. Não. É pelo tempo, tá? Então, a autoridade não é divina da força, ela é fruto do tempo. Vamos olhar aqui, vamos pegar o nosso evangelho. Mateus, vamos lá abrir, Evangelho de Mateus. Capítulo 4, versículo 18 a 22. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Lê para a gente aí, Iraci. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. É início da pregação de Jesus, os primeiros discípulos. Jesus chama 4 pescadores. Versículo 18 a 22. Capítulo 18. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai. Consertando as redes, Jesus chamou os 2. E no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. É aqui, Rose, deixa eu só fazer uma parte. Quando você fala aqui, quando a gente fala daquela ascendência moral irresistível, quando Jesus convida os pescadores, eles não dizem por quê, para onde, nada disso, eles simplesmente vão. Exatamente. Porque Eles não resistem. eles já estavam também preparados. Exato, Deixem a Bíblia, não. Deixa aí no Mateus. Eles está aqui. estavam já querendo algo. Jesus sabe disso. Jesus sabe disso. Jesus está sempre passando por nós. E quando eles veem, ele vê alguém que está preparado, ele convida. Seu convite é irresistível. Assim também foi. Depois a gente vai mais à frente. Então, o convite de Jesus é irresistível. Quantos pescadores estavam ali naquela manhã na beira da praia pescando? Inúmeros. Não, vários. Mas Jesus olhou entre eles e convidou-os. E o convite deles para aqueles homens foi irresistível. Eles foram até ele. Agora, Ana, pega aí. Deixa eu ver aqui. Onde eu parei, meu Deus do céu. Pega Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, versículo 28. Ana
Constantino. Mateus 11, versículo 28. Posso ler? Pode. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos. Não, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Ele está convidando novamente. Seu convite é irresistível. Então, aquele que está aflito sobre o peso das coisas é aquele que já está mais, vamos dizer assim, amaciado, né? A dor não nos amacia o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Não é? A dor tem esse poder de amaciar o espírito, o sofrimento. Então ele vai falar: vinde a mim, está nos convidando, vós todos que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Ele faz esse convite para a gente, mostrando para a gente que esse convite visa a nos trazer de volta para o caminho do Pai. Tem um livro aqui chamado Segue-me. Eu não sei se vocês conhecem esse livro. Ele é maravilhoso, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E nesse livro aqui, ele tem uma página, tá aqui um capítulo que tem o seguinte título: Segue-me, e ele o seguiu. E ele traz uma passagem do Evangelho de Marcos, que, se vocês quiserem abrir aí, é no capítulo 2, versículo 14. E aqui no capítulo, em Marcos, capítulo 2, versículo 14, eu vou até começar do versículo 13. Tá assim: Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi. Levi é Mateus, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, cobrador de impostos. E disse-lhe: segue-me. E Levi levantando, seguiu. Levi era um cobrador de impostos. Olha aí, um homem que vivia numa certa situação perigosa, lidava com muito dinheiro. E naquela época, às vezes os coletores de impostos, eles faziam assim: eles cobravam mais do que o real do valor do imposto. Sabe por quê? Para poder ter um dinheiro extra arquivado, guardado. Porque caso na hora da contabilidade lá com os romanos, o dinheiro que ele prestasse conta fosse pouco, os romanos diziam assim: ó, cadê o resto? Tá errado. Então ele tinha que ter um guardado para pimba, cobrir na hora. Se os romanos gostassem da contabilidade dele, aquilo que ele guardou sobrando ficava no bolso dele, que ele não ia devolver, não é verdade? Ele não ia devolver. Então ele cobrava mais para ter uma segurança na hora de prestar contas. Vai que o patrão dele, romano, dissesse assim: ó, você só me deu 200, é 250. Então ele tinha que ter um extra para cobrir. Se o cara dissesse assim: não, é 200, ele, pimba, 200, o extra guardava. Mas Jesus convidou o cobrador de impostos. E ele o que fez? Automaticamente, ele seguiu Jesus. E Jesus foi criticado por isso. E aqui nesse livro, o nome do livro é Segue-me. Nesse capítulo que chama Segue-me, e ele o seguiu, diz assim, mano: é interessante notar que por todos os recantos
onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes, como nós lemos, para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde e se erguem e andam, né? Então, vamos encontrar aqui André e Tiago, Mateus e os paralíticos que retomam a saúde, se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento, irmão de Marta e Maria, e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Então, para Paulo, aquele também foi um chamado irresistível. Foi um chamado irresistível, né? Numerosos, diz Emmanuel, numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço de redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho do sacrifício. Eles ergueram-se para o serviço de redenção. Acordaram de suas ilusões terrestres. Decidiram aceitar o convite. E quando o sujeito decide aceitar o convite, ele está fazendo uso do seu livre-arbítrio, não é? Porque Paulo estava no meio de muita dor e sofrimento. A morte de Abigail, sofrendo muito pela morte da noiva, inconscientemente já sabia que estava em erro. Inconscientemente já sabia que estava em erro, tá? Pela morte de Estevão, porque ele mandou matar, quer dizer, quem manda matar é como se tivesse matado, né? O irmão da noiva dele. Ele sabia, ele falava uma coisa, mas sabia que a verdade era outra, né? Ele falava uma coisa, não, Ananias que é culpado, que fez a cabeça dela. Mas ele sabia, lá no fundo, ele sabia da verdade. Carregava a culpa, o remorso, só não queria o quê? Admitir pelo seu orgulho. Mas ele sabia. E aí, no meio, entre açoites, tanto ele sabia, tanto ele estava sofrendo com aquela culpa, que bastou o Senhor fazer um convite e ele automaticamente aceitou. Foi um convite irresistível, porque era o que ele estava procurando, né? E numerosos discípulos, diz Emmanuel, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se, tomaram a decisão para o serviço de redenção e demandaram os testemunhos santificados do trabalho do sacrifício, usando do nosso livre-arbítrio. Vamos aí em Mateus agora, no capítulo 16, versículo 24. Vamos lá para frente um pouquinho. Mateus 16, 24. Quer dizer, voltando, né? A gente estava em Marcos. Mateus 16, 24. A Márcia está aí? Quer ler para a gente, Márcia? Eu não tenho esse livro, não, Rosa. A Bíblia, você não tem? Não. Então tá, vamos lá. Então diz aqui, ó. Denise não pode ler, então eu vou ler aqui. Tá assim, ó. Renúncia. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: lembra que eu falei para vocês anteriormente que Jesus não obrigou ninguém a segui-lo? O mestre convidou seus discípulos, seu convite foi irresistível. Olha o que está no 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos:
Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Repara, se alguém quiser, ele não está obrigando, porque ele não obrigou ninguém, ele convida. Se alguém quiser, use o seu livre-arbítrio. Levante-se, né? Erga-se, porque Emmanuel fala sobre isso, né? Erga-se e siga-me. Renuncie a si mesmo, quer dizer, abandone o seu orgulho, a sua vaidade, seu egoísmo. Agora tem uma coisa, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. A sua responsabilidade, eu não vou levar comigo, não. Jesus está falando isso. A responsabilidade é nossa. Ele não tem esse negócio de Jesus lavou com seu sangue os nossos pecados. Não tem esse negócio? Não lavou nada. Jesus, né? O pessoal das outras religiões dizem isso. Ah, Jesus lavou com seu sangue os nossos pecados. Não lavou, não. Ele disse aqui, tome a sua cruz. Então, se alguém quiser vir comigo, deixe de lado seu orgulho, a sua vaidade e o egoísmo. Tome a sua cruz. Saiba que você vai ter que ser responsável pelos seus equívocos, né? E siga-me. Então, Jesus lavou os nossos pecados, não lavou nada. Aí, a gente vai ver como é que funciona isso para nós, para os que estão preparados e para os que ainda não estão. O convite é extensivo a todos. É todos. Lembra quando nós estudamos a parábola do filho pródigo? Que o pai vem ao encontro do sofredor? Que o pai está com todos, independente de quem sejam ou do que tenham feito, mas somos nós que não estamos em comunhão, nem todos estão em comunhão com o Senhor. Ele está em comunhão com todos os filhos, equivocados e não equivocados. Ele está próximo de todos. Agora, nós é que nos afastamos dele. Nós é que decidimos, com o nosso livre-arbítrio, estar em comunhão com ele ou não. A decisão é nossa. Vamos lá no Evangelho de Marcos. Depois de Mateus vem Marcos. Capítulo 10. Marcos 10. Capítulo 17 a 22. 17 a 22. Marcos 10, capítulo 17 a 22. Aqui, olha só. Perigo das riquezas, promessa do cêntuplo. Capítulo 10, capítulo 10, versículo 17 a 22. Diz assim, tendo ele, Jesus, saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe. Já sabia quem ele era, porque veio correndo em direção a ele e ficou de joelho e suplicou, já sabia quem era Jesus. Bom mestre, até falou certinho, né? Bom mestre. Dá para perceber que era alguém que ouviu quando chamaram Jesus de bom. Ele disse, não, eu sou mestre, mas ele botou lá, bom mestre. Usou o título que Jesus pediu para si, de mestre. Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe, por que me chamas bom? Só Deus é bom. É até aqui mesmo desse fato, né? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos? Então Jesus corrigiu novamente ele. Porque alguém antes já tinha chamado ele de mestre, de bom. Ele disse, quer me chamar de alguma coisa? Me chama de mestre. Aqui o homem rico, o jovem rico, vem chamá-lo de bom de novo. Ele diz, por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conhece os mandamentos? Não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho,
não cometas fraudes, honra pai e mãe. Aí o jovem respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o, porque sabia o que ia no íntimo do rapaz, amou-o e disse: uma só coisa te falta, falou para o rapaz. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Convidou. Depois vem e segue-me. Ele, o jovem, entristeceu-se com estas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Esse jovem, né? Esse jovem, ele não estava preparado para seguir Jesus. Então, ele não aceitou o convite. E Jesus o obrigou? Vai lá, eu falei para você. Não. Jesus respeitou o rapaz. Ele respeitou. Por isso, relembrando aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que nós acabamos de ler, está aqui, ó. Jesus disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Renuncie ao apego aos bens materiais. E quando Jesus diz vai e vende, Jesus sabia que ele não estava em condição. Porque Jesus não vai dizer para ele, dá tudo. Lembra daquele coletor de impostos, que me fugiu o nome agora, Zaqueu, o coletor de impostos? Ele disse: Senhor, eu vou libertar meus escravos, eu vou indenizá-los. Ele não disse: eu vou dar tudo o que eu tenho. Eu vou fazer justiça. Né? E se algum deles ainda reclamar, eu vou atender o seu chamado. Jesus não disse assim: não, Zaqueu, você está errado, você tem que dar tudo. Jesus não falou isso. Ele, Zaqueu, sabia o que tinha que fazer. Ele não precisava dar tudo que ele tinha. Ele precisava reparar os erros que ele havia cometido. E quando Jesus fala com o rapaz podia ter dito para ele: Senhor, o senhor está certo. Eu tenho muitos servos, eu vou fazer o que o senhor mandou para vender tudo. Vou vender uma boa parte, ele podia ter dito para ele, e vou cobrir tudo a todos os que eu prejudiquei. Ficarei apenas com o que eu conquistei com o esforço do meu trabalho. Jesus ia dizer que ele estava errado? Não. Mas Jesus sabia que ele não estava pronto. E Jesus falou para ele: vem, segue-me. Ele não estava pronto. Então, quando Jesus diz aqui, em Mateus capítulo 16, versículo 24, é preciso saber usar o livre-arbítrio. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, a todas as questões materiais. Tome sua cruz e siga-me. E siga-me. Mas esse jovem não estava pronto para fazer isso. Então, ele não aceitou o convite de Jesus. Né? Ele não aceita o convite. Como muitos de nós já recebemos várias vezes o convite. Porque, como nós vimos aqui, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 14, eu vou só voltar, vocês estão precisando, 2, versículo 14, está aqui assim, ó. Quando Jesus ia passando, viu Levi, viu Mateus, que era outro nome dele, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe: segue-me. Jesus está sempre passando nas nossas vidas.
A figura de Jesus sempre lembra para a gente ação. Ação. Jesus nunca está parado. Ele está sempre buscando as suas ovelhas. Ele não é o pastor? Pastor tem que cuidar das ovelhas. Ele está sempre passando pelas ovelhas e enviando o convite. Convidou Tiago, convidou Pedro, convidou João, convidou Levi, convidou Paulo de Tarso, convidou o jovem rico. Os que estavam já com um certo grau de consciência aceitaram o convite, ergueram-se e seguiram o mestre. Usaram do seu livre-arbítrio. Bem, mas outros já ainda não estão preparados e usam mal o seu livre-arbítrio. Usam mal o seu livre-arbítrio, né? Tem a escolha, porque Jesus está sempre passando pelas nossas vidas. Sempre passando. Então, ele passa em todas as reencarnações, em todos os momentos, quando acontecem coisas na nossa vida, e que a gente sente que é um chamado, é Jesus passando e nos convidando. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Tem que tomar um cuidado. Para não confundir convite com alerta, existe o convite de Jesus e existe o alerta de Jesus. E isso a gente precisa prestar muita atenção. Porque às vezes a pessoa diz assim, Jesus me convidou, mas eu não aceitei o convite. Muitas vezes não foi um convite, foi um alerta. E você não prestou atenção ao alerta, acreditando que o alerta era convite. Você diz, eu neguei o convite. Mas não era convite, era alerta. E o alerta tem que ter até uma atenção mais redobrada. Um dos espíritos que não soube identificar o alerta foi Emmanuel. Ele não soube identificar o alerta. No livro há 2000 anos atrás, muita gente diz assim, Jesus convidou Emmanuel ao Senado Público Lentulus a segui-lo. Não, não. Jesus trouxe para ele um alerta. Um alerta. Porque às vezes o Mestre Jesus, ele nos faz um alerta primeiro, antes do convite. Então Emmanuel, ao contrário do que muitos dizem, né? Essa personalidade do senador Públio Lentulus não recebeu um convite, e sim um alerta. E ele não prestou atenção no alerta. Eu trouxe aqui para gente esse texto do livro há 2000 anos, aonde a gente vai ver isso. E a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. Deixa eu abrir aqui. Peraí, vou ir de novo. Vamos lá, partilhar novamente. Opa, tá aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, o que Emmanuel recebeu naquele dia não foi, lá em Jerusalém, né? Não foi um convite, foi um alerta. No livro Há 2000 anos, tem um capítulo chamado O Messias de Nazaré. Eu recomendo a todo mundo, sinceramente, todo mundo, e depois, quem tiver, né, esse livro, deixa eu colocar aqui, há 2000 anos, a ler esse capítulo, que é um alerta para todos nós. Diz assim, a filha do Senado Público estava doente, e a esposa dele, Lívia, fica falando com ele, poxa, por que você não vai lá conversar
com aquele profeta, porque dizem que ele opera muitas curas. Vai até lá. E ele fica assim, né? E até que ele decide ir. Então ele sai à noite, vai caminhando e chega próximo, né? Elívia ou alguém agendou lá com Jesus o encontro. Então o senador saiu um dia à noite para encontrar Jesus, tá? Ficou tudo marcadinho lá para o encontro dele. E no meio do caminho começa a acontecer essas coisas. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia para o senador que estava caminhando ali, emanarem suavíssimo perfume, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Então, ele estava andando por ali ao lado do lago de Genezaré, né? E parecia-lhe emanarem daquela região, à beira do lago, suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito, não mais a personalidade do senador, mas com o espírito, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio, se aproximava daquele local. Então, naquele momento, ele, o senador Publio Lentulus, começou a perceber algo diferente. Já não era o senador que percebia, era o espírito daquele ser que percebia, né? Um estranho e suave magnetismo envolvendo. Então ele ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio, porque Jesus caminhava com suavidade. Diante de, né, escreve Emmanuel sobre o senador, que é ele mesmo, né? Diante de seus olhos ansiosos, quer dizer, surgira personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem, e aí ele está descrevendo Jesus, ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante, como se fosse uma moldura, né? Molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Não era a luz do sol nem luz da lua, né? Era a luz do próprio Espírito. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível, né? Então ele tinha um sorriso divino, mas que revelava ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Ele irradiava isso através do seu sorriso. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Olha aí, ascendente moral irresistível. Está na questão 274 do Livro dos Espíritos. Ele irradiava isso, uma fascinação irresistível. Publio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam, como as ondas do mar batendo, né? Aquelas ondas de sentimento que até então lhe eram ignoradas. Ele começou a sentir umas coisas estranhas dentro dele, no coração dele, que ele nunca havia sentido antes. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos dele, senador, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Ele cai de joelho à frente de Jesus. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando, então, num gesto de doce
e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele. Lembra a parábola do filho pródigo? Que o Senhor vai de encontro ao sofredor. O Pai, Jesus, faz a mesma coisa. Ele cai de joelho. Jesus não diz para ele, levanta e vem ao meu encontro. Não. Num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, caminhou em direção ao sofredor, ao equivocado, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, porque ele era pagão. E pousando carinhosamente a destra em sua fronte, colocou a mão sobre a fronte, sobre a testa de Públio Lento, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício. Jesus falou com ele em latim, porque Públio era um romano. Romano falava latim. Jesus não falou com ele em hebraico, nem em aramaico. Falou com ele em latim, porque ele, quando ele ouviu a linguagem encantadora, né, que Públio entendeu, como se ouvisse o idioma patrício. Jesus conversou com ele na língua do senador romano, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Então ali não era Jesus falando para o senador romano. Era Jesus, espírito puro, falando para um espírito de terceira ordem, um espírito imperfeito. Perceberam? Belíssima essa colocação de Emmanuel. Ele não está falando com a personalidade do senador. Ele está falando de espírito para espírito, de coração para coração. E aí Jesus interroga o senador. Mas usa o título dele. Usa o título dele. O título que aquela personalidade tinha naquela encarnação. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, porque Jesus, né, fala para ele, mas espalha o olhar para toda a região. Não fixa só nele. É aquela coisa, né? Olha para ele, mas depois olha em volta dele, né? Espraiando, quer dizer, espalhando o olhar profundo na paisagem, apesar de, naquele momento, fisicamente encarnados só ter 2. Mas é lógico que deveriam ter outros desencarnados à volta, né? Espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, encarnados e desencarnados. Então, a mensagem dele não vai para um homem só. Isso é uma característica dos espíritos superiores. Quando eles respondem a alguém, aquela resposta deles não serve só para aquela criatura, serve para todos. Por isso que, às vezes, quando você vai numa reunião pública e você escuta ao final a mensagem do orientador espiritual, você diz assim, nossa, ele falou isso para mim. Só que o sujeito que está sentado no banco de trás está pensando a mesma coisa. O outro que está lá no portão está falando, nossa, está falando para mim. Não, é que aquilo que ele está falando serve para o coletivo. E aí, Jesus diz assim para ele, fora melhor que me procurasses publicamente. E na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Então Jesus está dizendo para ele, por que você me procura na escuridão? Por que você não me procura na hora mais clara? Quando você está feliz, quando está tudo bem para a tua vida. Porque a gente tem um ditado que diz assim, o homem procura Deus quando ele está dentro das trincheiras. As bombas estão caindo na cabeça, aí a gente está procurando Deus. Ah, Senhor, me socorre. Ah, Senhor, pelo amor de Deus, deixa isso acontecer comigo. Não é? Por que a gente não procura Deus
na claridade, na hora mais clara do dia, para que a gente possa adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Porque quando a gente procura Deus às claras, a gente tem chance de absorver de uma forma melhor toda essa lição. Mas a gente procura muitas vezes quando a coisa está ruim, está esquisita. Entendeu? A lição sublime da fé e da humildade. Mas depois que Jesus diz isso para ele, Jesus continua e diz: mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. E venho ao encontro do teu coração desfalecido. Jesus já disse: eu não estou aqui para obrigar você a fazer o que você não quer, a fazer o que você acredita que ainda não está pronto. Eu não estou aqui para passar por cima do seu livre-arbítrio. Eu respeito a sua situação, a sua situação atual. Eu respeito as tuas escolhas. Eu venho aqui ao encontro do teu coração desfalecido. Eu venho aqui para tentar aliviar a tua dor. Porque é só nisso que você está pensando agora. Na dor da filha doente. Você quer a cura para o momento. Você não está aqui buscando a cura para a eternidade. Eu respeito isso. É isso que Jesus está dizendo para ele. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha que ele deixou em casa doente. Mas o profeta, que é Jesus, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Jesus não esperou ele falar nada. Simplesmente, tipo assim, não preciso ouvir a sua justificativa. E Jesus continuou falando. Ele pensou, ele viu que o senador ia falar alguma coisa, ele tipo, não precisa falar nada, não precisa. E aí Jesus continua. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso. Jesus está dizendo para ele. Eu não estou aqui em busca do senador romano, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu pai. Opa, começou o alerta. Não é convite, é alerta. Jesus está dizendo, eu não vim aqui conversar com o senador, não. Não, porque você, senador, vai precisar ainda de muito tempo para se aproximar de Deus. Eu venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa, disse que a filha dele estava leprosa, e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher. Porque a fé é divina. Então Jesus está dizendo para ele, eu não vim aqui atender o teu pedido. Né? Eu vejo que você está sofrendo, mas não é o teu pedido que eu venho atender. Eu estou aqui para atender o pedido da tua mulher, que era Lívia, porque ela tem fé verdadeira. Ela já seguia Jesus, já ouvia os sermões de Jesus. Entendeu? Então isso é muito importante. Quando ele diz, sim, não venho buscar o homem de estado superficial orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. Então ele veio ali atender o pedido dele, senador, que tinha um coração desditoso, quer dizer, ao contrário, porque ditoso é um coração feliz, desditoso é um coração infeliz e sofrido, tá? E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa desvalida pela ciência do mundo. Então,
Ele veio atender o pedido dele por causa da esposa. Ela tem o merecimento. Ela tem o merecimento. E é para o merecimento dela que ele vai atender o pedido sofrido do senador. Né? É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Basta apenas um raio dessa fé divina, dessa fé. Basta que a gente tenha um raio de fé, tá? Porque a fé, ela tem energias poderosas e ela pode destruir monumentos das vaidades da terra, os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonhos, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, diz Jesus, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico mestre, porque quando ele precisava ser enérgico, ele era, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal, pelo véu dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Então Jesus está dizendo para ele, presta atenção, esse momento agora é um ponto crucial na estrada da tua caminhada. Se você seguir, pegar o caminho do bem, o caminho certo, tua vida vai fazer uma mudança extraordinária. Mas se você escolher o caminho equivocado, não vai ser fácil para você. Então ele diz para ele, esse é o teu momento. Depois de várias reencarnações, depois de várias caminhadas, onde envolveu muitos equívocos, muitos erros, você está hoje num ponto de referência para a regeneração da tua vida. É quando a gente chega num ponto e a gente olha e vê duas portas. A porta larga e a porta estreita. Duas estradas. A estrada do bem e do equívoco. Qual é que eu vou escolher? Uma vai te levar à felicidade. A outra, a muita dor e sofrimento. Aí Jesus diz assim, está, porém, olha o respeito, no teu querer, o aproveitá-lo agora, tá? Ou daqui a alguns milênios. Você decide. Você decide. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza. Né? Existem circunstâncias de toda a natureza e que nós podemos nos deparar ao longo do caminho, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do amor e do amor aos semelhantes. Então está na nossa vontade escolher o melhor caminho. Soa para teu espírito, continua Jesus falando para ele, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade, teu livre-arbítrio, para que seja ele, em teu coração, doravante, quer dizer, daqui para frente, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, hora que a gente não sabe quando vai ser, da redenção, dentro da eternidade. Então, esse é um momento, grande momento glorioso da tua vida. Se você utilizar bem o teu livre-arbítrio, tá? Para que ele seja, a partir de agora, no teu coração, esse livre-arbítrio, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas, volta Jesus a, ratificar aquela palavra. Ninguém poderá agir contra a tua consciência. Ninguém. Nem eu.
nem eu vou poder violar o teu livre-arbítrio. Se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Porque ele já disse, está na tua escolha, né? Mudar a tua vida ou agora ou daqui a milhares de anos. Você escolhe, ninguém vai interferir. Aí, pastor das almas, aí Jesus diz para ele se nomeia, olha aí, pastor das almas humanas. Desde a formação deste planeta. Jesus diz, eu sou pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta. Há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, as perdidas, né? Tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Então ele diz, eu estou há milênios procurando as minhas ovelhas perdidas. Estou lá para senador há 2000 anos atrás, e continua hoje fazendo isso. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade, pensou Públio, humildade? Aí ele começa, olha o pensamento dele. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. Percebeu? Humildade? Quem é esse homem para me falar assim? Eu sou um senador do império. Eu sou revestido de todos os poderes diante dos meus escravos, dos meus serviçais. Como é que esse homem fala para mim sobre humildade? No minuto, ele lembrou, aí ele começou a pensar, Públio Lentulus pensando. No minuto, ele lembrou a cidade dos Césares, Roma, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes, acreditava ele, naquele momento, fossem imortais. Ele pensou, Roma é uma cidade dos Césares, gloriosa. Como é que esse homem vem falar comigo sobre humildade? Aí Jesus leu o pensamento dele e respondeu para ele, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Olha que resposta que Jesus dá à interrogação mental do senador. Aí Jesus continua falando para ele, as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Quer dizer, esse império pode cair num dia, né? Pode cair num dia. Porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir. As suas águias poderosas, as águias representavam o poder de Roma, né? Das legiões romanas, e essas legiões que davam a força e a proteção ao império. Então Jesus diz, um dia deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências, que você dá tanto valor hoje, se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas do abismo tenebroso desses séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Aí Jesus olha para ele piedosamente e diz assim, agora volta ao lar, quer dizer, volta para tua casa, consciente das responsabilidades do teu destino. Jesus falou para ele, agora volta para casa, porque eu te dei o alerta. Não foi um convite que Jesus fez para ele. Foi um alerta. Se a fé, Jesus fala para o senador, instituiu, fé da esposa dele,
na tua casa o que consideras alegria com o restabelecimento da tua filha, porque ele amava aquela filha dele. Então, a fé da esposa devolveu, graças à vontade do Senhor, a cura da filha dele. Então ele diz, se a fé instituiu na tua casa o que consideras alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres, uma responsabilidade para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Deus te deu uma concessão. Deus, né, em nome da fé da sua esposa, concedeu para você essa graça da cura da sua filha. Você vai ter que responder por esses deveres, por essa graça, mostrar que merece essa cura, essa bênção. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embarcada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, ele notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Aquele sítio, né, aquele local, deveria ser um santuário. As margens do lago de Nazaré era o local onde Jesus preferia caminhar, meditar, né? Então, aquele sítio, aquele local ali, as margens do lago de Nazaré, deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces no coração perfumado da natureza. Porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício romano, do senador, que se aquietou estarrecido. Deviam ser 21 horas quando o senador sentiu que despertava daquele momento, né? E ele despertou e percebeu que Jesus não estava mais ali. Ele estava sozinho, com as suas lembranças, com as suas reminiscências. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído, em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Naquele momento ele percebeu, eu não sou nada. Eu me sinto um nada diante desse homem. Aí vem o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro, acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Então tinha o conflito das ideias, né? Essas ideias antagônicas, né? Ele pensava nas coisas que Jesus já havia dito para ele, no que ele sentia, na questão de humilhado, diminuído. Então havia esse conflito. Eu, senador romano, sendo chamado a atenção, sendo, fustigado, de certa forma, por Jesus, né? Então, ele começou ali. Lembra os 2 caminhos? Que caminho escolheu? Então, ideias antagônicas estavam ali no cérebro dele, acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmbito da sua consciência, entre o que ele pensava e acreditava e entre o que Jesus havia lhe dito. Aí ele começa a divagar. Também Roma não possuía os seus feiticeiros? Percebeu? Buscou relembrar todos os dramas misteriosos da cidade distante, porque ele está em Jerusalém, Roma está lá na Europa, né? Com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem, esse Nazareno, uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana?
Deveria ele, então, o senador romano, abandonar suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde, irmão de todas as criaturas? Olha agora o questionamento do senador Públio Lentulus e de Saulo de Tarso. Saulo não questionou. Saulo disse assim: deixo de lado o título de doutor da lei e vou ser um homem do povo, um homem comum que segue o Messias e os seus ensinamentos. Olha ele se defronta com a verdade. O que ele diz? Ele pensa: eu vou abandonar minha toga de senador romano, o meu poder, as mais caras tradições de pátria e família, para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Sorria o senador consigo mesmo, na sua presumida superioridade. Quer dizer, ele se achava, né, superior, examinando a inanidade, a inutilidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Ele começa a rir, examinando a inutilidade das palavras de Jesus, que naquele momento ele considerava desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Não falara. Aí ele começa a pensar: peraí, mas esse tal profeta não falou da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da minha filha à conta da fé ardente de Lívia? Ele lembrava. Ele falou que eu tenho uma oportunidade maravilhosa aqui. Ele falou que minha filha pode ser curada graças à fé de Lívia. Vou correndo para casa. Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma. E, suave milagre, a filhinha repousava nos braços de Lívia, curada, com absoluta serenidade. Então, ele, né, estava ali, né, de frente do mestre. O mestre não lhe fez o convite, o mestre fez um alerta para ele, dizendo: você está no ponto crucial da estrada. Tem 2 caminhos a seguir. Escolhe um. Que esses caminhos serão determinantes para a sua vida de hoje a milênios. 2000 anos, não é? De lá até hoje. Se você escolher o caminho certo, você vai vai se libertar de muita dor e sofrimento. Faz a escolha. Agora, eu não posso intervir, não. Eu não vou intervir. Ninguém vai intervir. A escolha é sua. Jesus sabia que o senador Públio Lentulus ainda era o jovem rico. Ainda era aquele, sabe, semelhante ao jovem rico, que não aceitou o convite. Jesus sabia. Jesus ali se colocou para ele. Mas no caso dele, Jesus fez um alerta. Porque Jesus sabia que ele até já tinha condições de começar a pensar. Então Jesus faz um alerta para ele. Dá essa oportunidade a ele. Fala tudo para ele. Não deixa nem ele falar. Vai só colocando, preste atenção nisso, preste atenção nisso, preste atenção nisso. Chama atenção para ele, mostra para ele as coisas que estão para acontecer. E diz para ele: eu vim aqui atender o teu pedido sofrido, mas a cura da sua filha vai acontecer não por causa de você, por causa do merecimento da sua esposa. Ela tem fé. E basta lembra? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer para esta montanha: saia daqui. Jesus, basta um raio de fé, que é a fé divina, para pulverizar muita dor e sofrimento.
E ela tem essa fé. Você não, mas ela tem. Né? E ele, quando Jesus começa, né, a entrar em êxtase, ele fica, humildade? Como é que esse homem vem falar de humildade para mim? Eu não tenho que ter humildade. Eu sou um senador romano, um homem poderoso. E aí Jesus diz para ele, vai para casa, vai para casa. Já te dei o alerta que você necessita. Vai para casa e decide o que você quer fazer. Jesus já sabia qual era a decisão dele. E aí ele começa a pensar no que ele quer, no que ele gosta, né? E no que Jesus disse. Aí entra em choque. As ideias estão ali. Apesar de que, Emmanuel diz, tudo que Jesus disse para ele ficou registrado no inconsciente profundo dele. Entendeu? Ele não ia esquecer nunca mais aquelas palavras de Jesus. Mas naquele momento, ele é mais forte para ele o ter do que o ser. E ele faz como um jovem rico. Escolhe o poder. E vai para casa e diz, cara, ele falou que ia fazer, né? Eu vou aproveitar isso. E chega em casa, encontra a filha e tá tudo bem. Então, a gente, no estudo de hoje, né, a gente viu a questão desse ascendente moral irresistível. Essa fascinação irresistível de Jesus. Né? Lembrando isso que nós falamos lá no início. Jesus, como disse Miramês, né, o convite de um superior é irresistível. Quando você já está animado da vontade de mudar. É irresistível esse convite. Né? E na questão 274, ele diz, podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade? A autoridade não, porque essa autoridade é irresistível. Agora o convite, que é um convite irresistível para quem já está querendo mudar, a esse nós seguimos. Então, Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, né? Ele convidou os seus discípulos. E esse convite foi irresistível, né? E lembrar que a autoridade nunca ela é advinda da força, né? Ela é fruto do tempo, porque um espírito só alcança esse ascendente moral irresistível com o tempo. E essa autoridade só é verdadeira e só é conquistada com o tempo de dor, sofrimento, trabalho. Não existe autoridade. Cheguei, estou mandando e todo mundo obedece. Não existe isso. Essa autoridade da força, ela não existe. Ela vem com... O espírito conquista essa autoridade com o tempo, com muito trabalho, né? Então, a gente tem que estar prestando atenção. Como eu falei antes, Jesus está sempre passando pela gente e convidando. Mas, às vezes, ele passa e deixa o alerta. E espera você escolher. Depois, ele vem, passa e vai convidando, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou falar alguma coisa sobre esse estudo que nós fizemos aqui? Eu nem sei se a gente tem o que comentar, porque está tudo tão bem explicado, né? Essa ascendência moral dos espíritos, quando Jesus encontra com o espírito, com o senador, né? Então, está mais do que explicado, nós só temos que ficar em alerta para quando nós recebermos o convite, né? Ou quando nós recebermos o aviso, o alerta, você está errado, não é por aí que segue, vai pelo caminho daqui. E aí que nós temos que estar sempre abertos, alertas para esses avisos quando eles chegarem. Exatamente. A gente tem que estar sempre atento, né? Entre a diferença entre o alerta... Sempre atentos, Porque Jesus, esse pastor, que ele mesmo se nomeia, né? Eu sou o pastor das almas. E estou há milênio buscando as ovelhas tresmalhadas. Algumas precisam ser alertadas. Outras já estão em condições de serem convidadas.
Mas, Então, a gente tem que entender a diferença entre o alerta e o convite. né, e lembrando que ele convida, mas a decisão é nossa. É nossa. E ele respeita isso. Ele respeita. Né? Ele respeita isso. Então, eu achei essas duas questões, 274 e 274A, muito profundas, sabe? Muito profundas. E falando desse convite que ele fez aos discípulos, do jovem rico e de Emmanuel, né? E o próprio Emmanuel fala que se ele tivesse aceito esse convite antes, né? Tem um outro espírito que escreveu o livro do Miramês também, que fala sobre os trabalhos. Eu não sei se é Lancelin ou Shaolin. É um dos dois, eu confundo os dois. Que no livro Viagem Astral, eu acho que é de Lancelin, eu não tenho certeza, Viagem Astral. Ele, no Viagem Astral, ele vai... Porque o Aveluz é de Miramês, não é, Denise? Ele vai falar, ele vai escrever, ele é como um jornalista. Então ele diz que quando eles, na época de Jesus, ele caminhou com os discípulos. Ele caminhou com os discípulos. E ele registrou na mente dele, né, todas as palavras de Jesus, como se fosse um jornalista. Né? Tudo que Jesus ia falando, que os discípulos iam pregando, ele foi registrando. Mas ele diz assim: mas eu não fiz a escolha naquela época, entendeu? Ele ouviu as palavras de Jesus, ouviu tudo que Jesus falava, mas ele ainda não foi capaz, na época, de escolher Jesus. Não é Viagem Astral, não, esqueci o nome. É um livro do Miramês, que ele fala sobre isso, que eu tentei achar aqui, mas, engraçado, eu desconfiava que era Viagem Astral. Que ele fala sobre isso, ele vai contando, né, fatos que eles vão, que as caravanas, né, vão fazendo, que eles vêm, buscam os espíritos em casa, enquanto eles estão dormindo, e eles vêm buscar esses espíritos. E foi interessante que ele diz isso, que ele ouviu as palavras de Jesus, mas naquela época a iniciação, Viagem Astral, o nome do livro, Iniciação, Viagem Astral, de João Não Desmaia, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, pelo espírito Lancelin. E ele fala, né, que ele foi anotando tudo isso. Tudo que Jesus falava, é que meu celular que está muito ruim. Vê aí o autor de Aveluz, gente. O meu celular está terrível. É que eu não gosto de dar uma informação que não seja verdadeira. O meu celular está terrível. Aveluz, só para dar... Ah, meu Deus. É o Aveluz. Vê se alguém consegue aí. Aveluz, do João Não Desmaia. É só saber quem é o espírito. Aveluz. Miramês, sim. É Miramês? Aveluz? É. Então, é que eu estava em dúvida entre... Oh, meu Deus. Vê se alguém aí consegue abrir o Google, com certeza. Só para... Miramês. Porque ele fala sobre isso. Eu sempre achei interessante isso, porque eu ficava pensando assim, né? Poxa vida, esse escritor, ele teve a oportunidade. Aveluz... Espírito Shaolin. Shaolin. É o espírito Shaolin.
Então não é Lancelin, é Shaolin. 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 Aquelas mensagens do livro Ave Luz, Jesus não fala ali de felicidade, de amor, de renúncia, de pecado, não fala de tudo aquilo? Shaolin fazia parte do grupo que ouvia. Mas ele diz que ele não se tornou um discípulo. Mais tarde, porque ele faz parte dessa caravana do Miramês, ele diz, eu perdi o tempo, eu perdi a oportunidade, porque eu ouvia tudo aquilo, entendeu? Tanto que depois ele manda essas mensagens através do espírito do médium João Nunes Maia. Essas mensagens do livro Ave Luz vieram dos serões, vamos dizer assim, dos serões que ele ouviu de Jesus reunido com os discípulos. Mas ele, na época, não colocou em prática o que ele ouviu. Ele só registrou, como aconteceu com Emmanuel. Tudo que Jesus falou para ele ficou registrado lá no inconsciente profundo. Mas ele não colocou em prática. Shaolin foi a mesma coisa. Naqueles serões, naquelas reuniões com Jesus, onde Jesus falava, todo aquele grupo de pessoas, esse livro Ave Luz é maravilhoso, Psicografia de João Nunes Maia, ele estava lá, ouviu, mas não colocou em prática, entendeu? Recebeu o convite, mas não colocou em prática. Só muito tempo mais tarde. Por isso ele diz, eu deixei a oportunidade passar. Só agora eu estou colocando em prática aquilo que eu ouvi há 2000 anos atrás. Então, né, que a gente hoje não deixe mais passar, né, essas mensagens, que a gente fique bem acordadinho para não deixar passar, que a gente aceite esse convite e busque, e como Jesus falou, né, e nós estudamos, com o tempo, ir aos poucos colocando isso em prática. Mas o melhor momento é hoje. A natureza não dá salto, não vai ser de hoje para amanhã. Mas a gente vai se esforçando, buscando colocar em prática, e aí a gente vai caminhando. Tudo bem? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos de 2022. Dia 16 de janeiro nós retornaremos com a questão 275 do Livro dos Espíritos, né? Lembrando que as nossas palestras vão continuar. Hoje também temos o nosso irmão Evaldo Raia, vai estar conosco para fazer a palestra e vai ser um tema muito bonito, tá? Deixa eu ver aqui o tema. Ele vai falar sobre o guia real. Não tem, o acaso não existe, né, gente? O guia real. Então, ele vai falar sobre isso do livro Religião dos Espíritos, às 18h40. Daqui a 15 minutinhos, quando for 15 para as 3, nós retornamos para estudar sobre o livro Devassando o Invisível. E o tema de hoje, muito interessante, Ivone Pereira começa a falar sobre como se trajam os espíritos. Eu vou precisar do livro dos Médios e da Gênese, tá? Livro dos Médios e a Gênese já do capítulo 14, tá? Que é fatal, a Gênese capítulo 14 e o livro dos Médios. Então, daqui a 15 minutinhos a gente retorna, tá bom? Obrigado por vocês terem participado conosco desse encerramento do Livro dos Médios. E eu vou pedir para a nossa irmã Iraci fazer a nossa prece de agradecimento. Mas dia 16 de janeiro estaremos de volta às 16 horas para reiniciarmos o nosso curso do Livro dos Médios. Iraci, por favor, faz a nossa prece de agradecimento. Nesse momento em que estamos encerrando provisoriamente os estudos do Livro dos Espíritos, vamos agradecer ao Pai por mais essa oportunidades maravilhosas que nós temos tido em todos os dias de nossa caminhada. Obrigada, Senhor, por sempre nos apoiar, nos dar força, nos esclarecer, iluminando os nossos caminhos, fortalecendo os nossos espíritos. Muito obrigada por mais esse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Então, 15 minutinhos, tá? E a gente retorna para o encerramento do curso Devassando o Invisível. Sim, senhora. Obrigada.